tudo bem? Matéria de hoje, a gente vai fazer a correção da lista 1 do segundo trimestre. O tema dessa lista foi o romantismo e o realismo. Então vai servir como uma pequena revisão do trimestre. Então vamos lá? Então, questão número 1. Enquanto os artistas neoclássicos se preocupavam em imitar a arte greco-romana e os mestres do Renascimento italiano, os artistas românticos procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o movimento, marque a única opção correta. Então a gente tem as 5 alternativas. A gente tem lá, alternativa A. A arte romântica se caracterizou por uma estreita relação com a literatura e a poesia divergindo das artes. Então isso não faz sentido porque literatura e poesia faz parte das artes. Elas estão vinculadas, então não tem como divergir. B. O romantismo foi um estilo que revalorizou os conceitos de pátria, mitologia, enaltecendo a aristocracia. Também não faz sentido porque, na verdade, isso está próximo do neoclássico, As formas geométricas foram características da arte romântica, também não faz sentido. A gente viu que ela tem uma proximidade com o barroco. O barroco é orgânico, lida com sentimentos, não com formas racionais. Então, também não faz sentido. D. O romantismo. No romantismo, o amor foi o tema das obras do começo ao fim do movimento. Não é só isso, A gente viu que tem questões políticas, questões de amor à pátria, de heroísmo, tem a questão da imaginação. Não foi só temas românticos que serviram de base para o romantismo. Então a gente descarta essa também. Então só resta a questão, ou melhor, a alternativa E, que é a valorização dos sentimentos e da imaginação. Tá? A questão do número 2 é bem semelhante. Então, no século XIX, foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas, culturais, causadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais complexa. Podem ser identificados neste período movimentos artísticos diferentes, concepções e tendências como o romantismo, o realismo, o impressionismo e o pós-impressionismo. Nesses movimentos, o romantismo se destaca como a primeira e mais forte reação ao neoclassicismo. Quanto às características do romantismo, analise os itens abaixo e marque a opção correta. Então aqui é mais ou menos que nem a primeira questão. Então elas são meio semelhantes. Então lá, o artista romântico procurou não se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão. Então essa não vai fazer sentido, que até o enunciado já está contradizendo ela. Daí, B. A valorização dos sentimentos e da imaginação foi um dos princípios da criação romântica. C. A estética se opôs radicalmente ao exagero realista. Não, na verdade, se utilizou muito da estética, mas não há um exagero realista, porque o realismo não tem essa questão do exagero. D. Ao negar o neoclassicismo, o romantismo se aproximou do Renascimento. Também não. Na verdade, o neoclássico se aproxima do Renascimento. E E, basicamente, são bem semelhantes. O que difere é a temática. Então, na verdade, cada um deles tem uma característica bem pontual, bem específica, que, na verdade, caracteriza o movimento. Eles não têm algumas semelhanças, é claro, mas não é esse o ponto. A única alternativa semelhante à questão anterior é a alternativa B. Questão número 3. Os fuzilamentos
de 3 de maio, nome pelo qual é habitualmente conhecido, mede 2,68 metros de altura por 3,47 metros de largura e foi realizado em 1814. Encontra-se no Museu do Prado, em Madrid. É uma das obras-primas mais importantes do artista. Qual o nome do artista e qual o movimento artístico que ela pertence? Então, a gente tem as alternativas lá. A. Diego Velázquez, Barroco. B. William Turner, Romantismo. C. Francisco Goya, Romantismo. D. Jean-Auguste Ingres, Neoclássico ou Neoclassicismo. E Auguste Rodin, Neoclassicismo. Então, a alternativa correta nessa obra é a obra-prima do Francisco Goya, né? Então, ela pertence ao romantismo. Questão número 4. Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo, 1830, e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem lá a alternativa A. Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo, com os seus instrumentos de ofício nas mãos. Então, a gente vê nitidamente que são plebeus e a burguesia, né, representada aí. A gente descarta essa já. B. O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique, né? Então, bolchevique não pertence à história francesa, na verdade, pertence à Revolução Russa. Então, a gente descarta essa também, que não tem significado. C. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. Então a gente guarda essa. D. No quadro, vê-se uma barricada no fronte militar da guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa, sendo que a liberdade encarna os ideais aristocráticos. Não, né? Ela não encarna os ideais aristocráticos. Na verdade, ela está lutando justamente contra isso. Então, a D também a gente descarta, só restou a C da cebola. Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5 era dissertativa, né? Então, o que narra a balsa da Medusa, de Théodore Géricault? Então, é uma pintura que tem um fundamento real, né? É uma pintura que pertence ao romantismo, mas ela narra um fato real. É claro que o artista ele coloca todo um olhar aí idealizado, né? Não foi exatamente dessa forma que aconteceu. Mas o que ela narra? Ela narra o naufrágio, né, no verão de 1816, da fragata francesa chamada Medusa, dirigida a Senegal, cujos sobreviventes vagaram pelo oceano sobre uma balsa. Géricault capta na tela o momento em que alguns náufragos avistam uma vela lá no horizonte e parece como se a balsa de horror e de morte ocorresse uma palpitação de vida e de esperança. Então aquelas pessoas que estão no topo da balsa ali, avistam lá no horizonte, quase imperceptível, mas aquele pontinho que fica lá, que sugere um mastro, né, faz com que eles tenham, pelo menos a parte da frente da balsa, tenham um pouco de esperança, enquanto, né, a parte de trás aí já está sem esperança nenhuma, praticamente morta, né?
Questão número 6. O que faz meu pensador pensar é que ele pensa não só com o cérebro, mas também com as sobrancelhas tensas, suas narinas distendidas e seus lábios compridos. Ele pensa com cada músculo dos seus braços e pernas, com seus punhos fechados e com seus artelhos curvados. Então essa frase foi dita pelo próprio Rodin, né? Pierre-Auguste Rodin. Em relação à linguagem da escultura, a obra ilustrada abaixo, no caso ao lado, O Pensador, de Auguste Rodin, e aos aspectos que elas suscitam, indique a opção correta. A opção A. Por não demonstrar interesse na imitação do real, e principalmente pelas características de sua obra, O Pensador, de Rodin, foi associado ao expressionismo. A gente não chegou no expressionismo ainda, né? Então, não tem nada a ver com expressionismo. B. Rodin modelava a massa de argila, material considerado moderno durante o século XIX, com vigor, deixando sem polimento a superfície e visíveis as marcas da modelagem para ressaltar na escultura a plasticidade e a expressividade do volume entre a luz e a sombra. A argila foi um material sempre usado, então não é considerado um material moderno, né? Então, eu acho que a gente pode descartar essa também. C. Em O Pensador, nota-se pela gestualidade o homem da segunda metade do século XIX. Interpela em seu tempo, seu momento de vida, e pela condição física foi potencializado o racional em detrimento do subjetivo. Ele indica bem essa situação, né? Ele está pensando, né? Está num ato consciente, não está refletindo aí, na verdade, reflete o pensamento desse homem que é muito pautado no realismo, nas coisas reais, né, daquela época. É uma questão para se pensar. Vamos lá. D. Rodin afirma que sua composição visual, O Pensador, apresenta expressão emotiva e não racional. Conclui-se, portanto, que a obra é do estilo barroco e não realista. Nada a ver, né? E, ao representar em traços marcantes a anatomia precisa do homem, Rodin seguiu princípios do idealismo classicista. Isso também tem algum sentido, mas não diretamente com esse trabalho, né? Rodin, ele foi estudar os clássicos, né, mas ele não revela o clássico aí nessa obra, porque ele deixa algumas marcas, ele faz uma forma que não é a forma típica da escultura clássica, né? Ele já faz algumas inovações. Então a única alternativa que assim é mais coerente é justamente a alternativa C, né? Então, vamos para frente. Questão 7. A essência do realismo é a negação do ideal. A expressão da beleza está diretamente relacionada à força da concepção que o artista alcançou. A afirmação acima se refere ao artista A. Jean-Auguste Dominique Ingres. B. Gustave Courbet. C. Eugène Delacroix. D. Francisco Goya ou Théodore Rousseau. Então, é uma frase que revela o realismo, né? A gente vai por eliminação, né? O Ingres era neoclássico, né? O Eugène Delacroix, romântico. O Goya navegou por vários movimentos artísticos, mas não
tanto pelo realismo. Então, também a gente descarta ele. E o Rousseau, ele é um artista simbolista, que a gente vai ver ainda mais para frente. Tá? Então, a única alternativa correta. Alternativa B. Bom, então a gente tem questão número 8 aqui. Jean-Baptiste Camille Corot foi essencialmente o pintor da luz. Essa característica o aproxima de outro movimento da arte. Qual é esse movimento? Qual foi esta arte? Então, o Jean-Baptiste Camille Corot, ele pertenceu ao realismo, né? Mas o trabalho dele se aproxima de um outro movimento que vai vir posteriormente. Então, qual é esse movimento? A. Romantismo. B. Impressionismo. C. Cubismo. D. Expressionismo. E E. Neoclassicismo. Então, a gente já elimina o neoclassicismo porque ele é anterior, é um movimento anterior, né, como eu falei para vocês, e o trabalho dele não se aproxima disso, não é uma retomada disso. Ele, como realista, ele na verdade se distanciava do movimento neoclássico. D. Expressionismo, que é um movimento que a gente ainda não estudou, e está bem para frente, é uma vanguarda artística lá do século XX. E o cubismo a mesma coisa, também é uma vanguarda artística do século XX. O romantismo é um movimento que surgiu antes, né? Surgiu antes do realismo. Então, também a gente descarta, a única opção correta é o impressionismo. Certo? Questão número 9. Daí a gente tem aí uma curiosidade sobre o Honoré Daumier. Então, questão número 9. Qual a técnica artística usada na maior parte dos trabalhos de Honoré Daumier? O Daumier, ele foi um pintor realista, um artista do realismo, trabalhou muito com as caricaturas, e ele usava uma técnica para fazer os seus trabalhos, uma técnica de gravura, porque ele reproduzia várias vezes esse trabalho. Essa ilustração que vocês estão vendo, essa caricatura, é um autorretrato dele. Então, tem várias técnicas aí, né? As opções são várias técnicas de gravura, né? A opção A, xilogravura, que é gravura feita em madeira, usa madeira, uma prancha de madeira, como se fosse um carimbo, para estar criando as impressões, fazendo as reproduções. O B, litogravura, usa-se uma pedra, né, para estar fazendo uma ilustração em cima e reproduzindo essa ilustração. C, a serigrafia usa uma tela de tecido, geralmente de nylon ou de seda. D, gravura em metal, usa uma placa de metal, que pode ser gravada com um instrumento chamado buril, ou banhada com ácidos, né, para corroer a superfície e formar um relevo que funciona também como carimbo. E a linoleogravura, que usa uma borracha, né, uma placa de borracha escavada, né, esculpida, formando um relevo para poder também servir como carimbo. Então a opção correta, né, muito usada naquela época pelos artistas, é a litogravura. Era uma gravura que permitia uma qualidade técnica como essa que vocês estão vendo aí nesta caricatura, né? Parecia realmente uma reprodução feita com lápis ou com uma caneta, né? O acabamento é bem semelhante e era possível tirar várias cópias usando essa técnica. Última questão, né? Fale sobre a escola de Barbizon. Então a gente viu que a escola de Barbizon na verdade foi uma corrente artística, um movimento artístico
onde os artistas, né, migraram para a zona rural de Paris, uma região próxima à floresta de Fontainebleau, né, uma aldeia chamada Barbizon, por isso o nome, né, e ali eles começaram a desenvolver obras ligadas ao paisagismo, né? Eles reproduziam as paisagens, que é uma das temáticas muito utilizadas pelos artistas realistas. Além disso, né, focaram também nessa questão da união entre a natureza, né, o trabalho, as pessoas do campo, mostrar a realidade das pessoas do campo, a força do trabalho. Então, esses artistas, eles partiram para esse campo do realismo, tá certo? Então, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa correção da lista, né? A gente vai fazer a correção das outras listas também, né, posteriormente, senão vai ficar muito comprida a aula. A gente tem um tempo aí entre essa aula que é gravada e a aula ao vivo. Vocês têm algumas atividades para serem colocadas em dia, né? Então vocês vão usar esse tempo justamente para pôr em dia os trabalhos atrasados, tá bom? Quem tem os trabalhos atrasados, obviamente. Daqui a pouco a gente entra na aula ao vivo, que a gente vai conversar a respeito deles, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus.